quer evitar? Eu trago um pouco de infecção retroviral, porque hoje o mundo fala muito nessa situação. Ou seja, se testarmos todos os indivíduos, ou se testarmos a maior parte dos indivíduos, aquilo que se quer é que 90% da população esteja testada. Nós vamos evitar que essas pessoas que tiveram sinais e sintomas não específicos do VIH sejam tratadas. Porque se nós não tratarmos nesta fase, eles vão evoluir para cima. Se nós tratarmos nesta fase, a chance desse indivíduo adoecer no futuro é quase nula. Se nós tratarmos nessa fase em que o indivíduo tem sintomas não relacionados com o VIH, a chance desse indivíduo não transmitir é bem elevada. E foi bem documentada naqueles lugares onde testaram, intensivamente, testaram parte da população e começaram a tratar tão precoce, como é o caso do Zimbábue, é o caso da Zâmbia, a taxa de prevalência baixou de 37% a 18% a 16%. É isso que se quer aqui um pouco. Eu vou passar um pouquinho. Até bem pouco tempo, era quase proibido testar o indivíduo no banco de urgência. Esperávamos que o indivíduo recuperasse, saísse da UTI, fosse para casa e que voltasse com mais saúde para testar. Na prática, isso não acontece. Esse artigo dessa Universidade de Cincinnati, já em 2011, chamava a atenção que estávamos a perder a oportunidade de testar indivíduos que chegassem ao banco de urgência. Vou fazer aqui um pontinho. Sempre no banco de urgência, principalmente os nossos doutores no futuro, podem testar, mas muita atenção se o indivíduo tiver malária, porque existe risco de reação cruzada e existe a possibilidade de testagens falso positivas. Mas hoje podemos testar indivíduos em urgência? Sim, podemos, porque vamos ganhar. Tem a chance de nós pegarmos indivíduos com VIH de certa forma precoce. Ok, mas eu falo muito em texto, aproveito aqui falar como nós testamos em Angola. No nosso fluxo nós usamos 3 testes rápidos: o Determine e o Digol. E há um terceiro teste que já a OMS orienta a colocar meio para evitar os testes falsos, aqueles testes falsos positivos. Existem outros tipos de testagens, como é a ELISA, o Western blot, que já ouviram falar. E quando nós vimos que nós usamos Determine e Unigol, 2 testes rápidos, às vezes questionamos: como é que eu valido isto? Teste rápido e em detrimento de ELISA e Unigol. Fez um estudo em África, na nossa região e em outras regiões, em que indivíduos infectados, confirmados por ELISA e Western blot, colocaram vários testes rápidos e esse teste detectou 99% dos indivíduos verdadeiramente infectados. Ou seja, 100 indivíduos, testagem positiva por ELISA e Western blot, sabidamente VIH. Quando usaram o Determine detectou 99% desses indivíduos. Portanto, é um teste altamente sensível. Também, de forma inversa, colocou-se vários indivíduos sabidamente não seropositivos por ELISA, e naquela altura de segunda e terceira geração, exames extremamente potentes, e o Unigol detectou, ou seja, mostrou que esses indivíduos não eram reativos ao Unigol. Um teste com essas características é altamente específico. Sensibilidade
é a capacidade desse teste de detectar doença quando tem doença. Especificidade é a capacidade do teste a afastar a doença quando não há doença. Juntando esses dois testes, nós temos um teste sensível, o primeiro teste, e depois faz um segundo teste. Se ele for negativo, provavelmente seja não negativo, apesar de nós termos um teste sensível positivo. Este vai ser determinado. Depois temos o fluxo, deve-se repetir a cada 15 dias. E, muitas das vezes, alguns testes, alguns indivíduos que eram de determínio sensível mostram-se negativos e fecha-se o caso como negativo. Se manter sensível 1 e o nível de negativo, ou seja, ser discordante, tem que se passar a outros testes, como sendo o P24, que nós vamos fazendo em algumas unidades. E é assim que nós estabelecemos o nosso diagnóstico. Para quem já tem diagnóstico de VIH, temos que olhar um pouco os sinais e os sintomas. Os sinais e sintomas do VIH, ou seja, não existe um sinal e sintoma para a menos que o indivíduo já produza ou a menos que o indivíduo já apresenta doença como tal, e aí passamos a denominar como SIDA. O indivíduo se infectou, está infectado com o vírus, teve aquele período agudo de dor de cabeça, febre, ínguas, nódulos, adenomegálias, perdeu peso, teve um quadro de diarreia, depois passou, entrou no período de latência, porque não testou, ele entra neste pequeno grupo em que tem doenças mais comuns e que pode aparecer em qualquer indivíduo, seja ou não seropositivo. Por exemplo, ele pode ter amigdalites de repetição, ele pode ter essa lesão que muita gente tem no canto do lábio sem ser VIH. São doenças que não estão associadas à presença do VIH. Portanto, esse indivíduo tem apenas VIH. Com a diminuição do CD4, o aumento da carga viral, o indivíduo que não tratou pode experimentar todas essas situações, desde a ponderal até a tuberculose. Não é uma razão hoje muito associada, que a tuberculose, que era uma doença controlada em muitos países, em muitas regiões, hoje passa a ser novamente uma situação de atenção de saúde pública pelo número crescente devido ao VIH. Se não tratar esse indivíduo, se não testar e não tratar, então esse indivíduo pode desenvolver situações mais graves, que é o último estágio daquele do OMS, essa classificação da OMS, com doenças extremamente raras, como é o caso da criptococose, da neurotoxoplasmose, ou seja, começamos a falar de infecções que raramente ouvimos falar, mas que estão ligados à presença do vírus do VIH. Indivíduos nesse estágio são indivíduos com diagnóstico de SIDA. E um deles, que está inacreditado, é uma tuberculose extrapulmonar. O indivíduo que ao invés de ter uma tuberculose no pulmão, pode ter uma tuberculose intestinal, pode ter uma tuberculose pleural ou qualquer outra localização. E os tumores neste indivíduo são, nesses indivíduos, estágio 4, em que o CD4 baixou inextremos e a carga viral subiu muito, são os tumores que tomam conta desses indivíduos. Já tem o diagnóstico, temos os sintomas e quem tem a infecção por VIH deve tratar. Nós temos as nossas normas que basicamente tem uma orientação da OMS
e que temos como objetivo é aumentar o CD4, ali a linha vermelha, e diminuir a carga viral. Isto quando acontece é que nós diminuímos doença e diminuímos a transmissão. Todo paciente com VIH, como qualquer outro paciente, tem uma avaliação inicial, tem vários exames para saber quais são os outros problemas que esse paciente tem. Porque, como vocês já ouviram falar, a quantificação da carga viral é extremamente importante e a contagem de CD4 também é extremamente importante. São exames que orientam o médico a dar a atenção e a enquadrar naqueles 4 estágios que nós vimos. As sorologias são importantes. A via de infecção do vírus do VIH no nosso meio, vamos ver, é basicamente por transmissão sexual. E doenças que tenham a sua transmissão por via sexual são as ITS. Então, também esses pacientes devem ser solicitados sorologia para hepatite B, quase sempre positivas, para sífilis e para hepatite C. Só depois disso, passamos para a medicação. Mas passando rapidamente para o ciclo de vida, nós temos umas 6, 7 etapas do vírus. Primeiro o vírus se liga, 1000.1, vai se ligar em uma célula, as células dendríticas, com o marcador CD4, o vírus vai se ligar, o vírus não entra na célula, tem a fusão da membrana da célula com a membrana viral, o vírus prega o material genético, que é RNA, e, além do material genético, o vírus introduz também várias enzimas, além de substâncias que vão regular todo o processo de replicação do vírus. Nós temos a transcriptase reversa, número 3, que é uma enzima que transforma, que ajuda a transformar o vírus do VIH, que é RNA, em DNA. E esse DNA viral que vai usar a enzima integrase para integrar o genoma viral no nosso genoma. E aí, no processo de transcrição, quando a célula forma proteínas humanas, também vão formar proteínas virais. No processo que nós chamamos de replicação, depois há uma maturação, juntam as proteínas e os vários elementos virais para depois nós termos o tratamento. O que eu quero aqui passar é que cada um desses pontos existem antirretrovirais para bloquear todos esses 7 pontos em que o vírus precisa para formar novos vírus. Mais classicamente, nós temos 5 grandes classes de antirretrovirais que nós usamos aqui. Nesse diapositivo, mostra assim mesmo, vamos fazer 18 anos só adulto. 22, 23, 24, eu não tenho sinais e sintomas. Qual dos sintomas esse indivíduo tem VIH? Para dizer que tem VIH. Eu tive febre há 2 dias. Agora vou ter que testar. Bom, mas se eu tiver que testar agora e não testar, não vou conseguir falar com o posto, porque vou aparecer com candidíase, a menos que eu diga assim, não tenho diabetes, não consigo me controlar. Mas esse é o rosto do VIH. Nós devemos evitar isso. Se não testarmos, se não tratarmos, se não detectarmos, vamos ter que morrer. Se não testarmos, se não tratarmos, vamos ter que chamar para que tinha herpes genital, tinha vergonha, os tumores,
para quase terminar, uma dessas pessoas tem que me dar. Já vi embora. Qual deles? Não, bebê. Mas eu acho que a pessoa a de vermelho. Qual deles tem a BH? A de vermelho. Sinceramente, não estou aqui. A luta é acabar com as barreiras, com a fofoca. Hoje a droga de Estado não teve vacina, praticar desporto, tirar bebidas, tirar drogas, tirar cigarro. Quem vai ter relações sexuais vai ter vizinho. É assim que nós temos que fazer para controlar isso. O impacto na aparência despertou eventuais dúvidas. Vamos de facto fazer ciência e ser feita em troca de ideias. Cancelamos a aula para recebermos então esta magnífica aula do grande professor Feijó, professor estudante, aluno do professor Dr. Dias. O professor Dr. Dias, professor da faculdade há 30 anos. Em 92,